Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, que fala de Diogo Arantes. E aqui é mais um fechamento do FX. E hoje é o fechamento de segunda-feira, onde a gente conversa bastante aí sobre o mercado. Bom, vamos começar falando do relatório Focus. Hoje o relatório Focus não surpreendeu. A gente está olhando ele aqui, por exemplo, o que está piorando? IPCA. O IPCA está cada vez mais alto e a gente vai sofrer ainda um pouco com isso. Não só em 2021, como em 2022. É claro que 2022 está um pouco mais controlado, mas 2021 ainda tem indícios de que ele está bem alto. O outro dado que é um pouco positivo é que acabou crescendo um pouquinho este ano ainda o PIB, né? Então a expectativa é melhor um pouco para o PIB desse ano. Em compensação, o PIB do ano que vem continua caindo, o Selic se manteve nos padrões que já tinham sido previstos no final desse ano, 5,5, e no final do ano que vem, 6,5. Enquanto isso, o dólar, a previsão foi para o ano que vem um pouco de queda. O dólar é um dos índices que eles mais erram aí, mas ele está mais ou menos estabilizando no 5,30. Faz sentido o dólar cair um pouquinho, por conta, é claro, da grande emissão que a gente teve de volume lá. O que explica é que é o seguinte, a gente vai assumir parte da inflação, mas a nossa inflação já está alta devido até aos nossos serviços não terem... A gente não está conseguindo girar um pouco a economia. Bom, isso é um detalhe muito importante e a gente vai fazendo isso. E vai refletir nos FIs e vai ter ainda baixas aí. Então, é interessante ainda você entender esse cenário macroeconômico até para poder se posicionar. O mercado de FIs é um ótimo mercado, vai continuar sendo excelente, mas a gente vocês vão começar a entender um pouco de um mercado de queda, onde ele vai subir um pouquinho e vai continuar queda, enquanto às vezes o Ibovespa vai dar uma descolada aí por alguns outros motivos que animam mais o investidor, tá ok? Enquanto um está mais focado no fluxo de caixa, o fluxo de caixa ainda está com perigo, ele vai sofrer mais do que o mercado de especulação e o mercado de bolsa, tá ok? Então a gente vai ver nisso. Tanto é que hoje o mercado atingiu 124 mil pontos, chegando a uma alta de 1,17. O BID hoje, o Banco Inter, subiu 24,83%, o Magazine Luiza subiu 8%, então teve várias questões aí. O Banco Inter subiu principalmente por causa do aporte aí da Stones, né? E não só foi um aporte, foi como um aporte com uma participação no board deles. Então, realmente, provavelmente é um alinhamento de forças aí para ganhar mais mercado. Então, isso faz com que o BID, que já tem um potencial, consiga crescer cada vez mais. Eu acho que o mercado inteiro está enxergando isso e por isso dessa alta. É claro que para mim essas altas sempre são exageradas. Tem que lembrar que o BID logo logo vai ficar mais barato, porque ele vai sofrer um desdobramento na faixa de 3, tá? Então, pelo menos a unit dele vai começar a custar aí na faixa de 70, 60 e poucos reais, tá ok? Isso vai acontecer no dia 26, tá ok? Com a data base do dia 25. Então fiquem esperto aí também, só para você também não cair numa pegadinha. De repente você vê um ativo que estava 200 e pouquinho. Pô, 70, baratinho. Não, não é bem assim não, né, meu amigo? Mas isso é bem interessante aí, mostrando que o mercado tem potencial. E assim, mercados que estão... As fintechs estão bombando, né? A gente consegue ver isso. Enquanto isso, a Cielo brigando, a Stone só se posicionando, né? A gente consegue ver isso no mercado, que é bem legal. Não sei se vocês viram a notícia da Cielo, só comentar aqui breve. A Cielo, ela tem participação do Bradesco e do Banco do Brasil. E é claro que eu acho que eu tô falando isso mais por causa de motivo político, né? Aí tem toda vez que as empresas são coligadas à empresa, porque ela tá ligada ao Banco do Brasil, que tem uma participação acionária, ou seja, acaba que decide um pouco a orientação dos presidentes. Aí o presidente queria mudar a orientação do presidente da Cielo, que tinha feito um bom trabalho de recuperação, até para eles não perderem tanto market share. Bom, essa era um motivo da briga do Bradesco e do Banco do Brasil. Vai investir em banco público, vai lá. Então qualquer coisa coligada, você tem essa influência que a decisão não foi técnica, a decisão não foi nada, o cara simplesmente saiu por conta de pressão, por conta de idiotice. Bom, é isso. Seja bem-vindo. Bom, então vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários e
Hoje o mercado, o iFix caiu um pouquinho, 0,04%, chegando a 2.802. Quem mais caiu hoje foi o XPML, chegando a 102. Uau, uma baixa bem forte aí. Olha, o mercado, ele chegando na máxima de 104, na mínima ele bateu 100 hoje. O XPCM também caiu bastante, o Macaé, 1,77%, chegando a 38,90. HGBS também, só os shoppings voltaram a cair. Olha, pelas histórias que eu escuto e comento assim, a gente vê que começou a ter uma terceira onda, né? E se realmente vier, vai ficar difícil, porque o problema de shopping não é só voltar, a gente voltou. É a confiança no consumo, né? Confiança na economia que a pessoa pode consumir, que não vai perder o emprego, que não vai fazer isso. Então, o fato dela pensar duas vezes abaixa o consumo, e o nosso consumo está abaixo dos níveis normais. Então, mesmo que a gente quase voltou ao normal, por conta da vacina, enfim, de muitas coisas aí, por conta dessas cepas e por conta de algumas ondas na Europa, o pessoal começa a ficar com medo, enfim. E aí o reflexo é negativo. Os shoppings voltaram a sofrer muito, mas minha visão é quanto mais sofre, mais oportunidade a gente tem, tá ok? Além disso, o MCCI também caiu bastante, caiu 1,06, RFOF caiu também 0,88, o Urca Prime caiu 0,88, PVBI também 0,88, chegando a 92,58, caramba. Então assim, Lages também está sofrendo até de uma forma sem sentido. Rio Bravo, renda corporativa, caiu 0,34, chegando a 64. Kizu, voltando, pelo menos agora está numa faixa mais coerente, né? Porra, você tem vários ativos caindo, não tem como o cara fazer dinheiro do nada. Então ele voltou para uma faixa interessante, chegando aqui agora a 104,35. O Kizu tem que lembrar, gente, o Kizu ele não tem que valer pouco, ele tem que valer um spread em relação ao Suno 30. Como eles estão fazendo um bom trabalho, é natural que você queira pagar um certo ágio em relação ao Suno 30, porque eles fazem um pouco mais do que o Suno 30 aparente. Então, se ele fosse passivo, normalmente você vai pegar o Suno 30 e ele tem que valer menos. É isso. Como é que ele tem uma carteira passiva, mas ele ativamente modifica, então ele consegue agregar valor no ativo. Agregando valor no ativo, isso pode gerar valor, pode gerar renda, e isso faz. Então faz sentido ficar. Mas, gente, tem ágios e ágios, né? Tipo assim, cara, ele não consegue fazer tanto valor quanto outros ativos aí. Enfim, agora ele está num padrão mais baixo, tem que fazer essa comparação para ver se ainda faz sentido no ponto de vista de valor. Mas agora pode ser mais interessante. O que, se olhando também para emissão, pode deixar uma ordem menor, enfim, isso pode um pouco preocupar. Isso tem acontecido com vários ativos também, tá? Então, Kizu 104, VILG 116, KNCR 91, VILG também tinha batido ali na faixa dos 120, 121, e agora voltou a cair. É claro, isso aqui, todos os ativos de tijolo estão caindo forte. PATL caiu para 91, KNCR 91,03, o KNCR é um pouco estranho, né, porque é um ativo de CDI. Cada vez que a economia dá uma piorada um pouquinho, a gente sabe que provavelmente o mercado, o Copom vai acelerar essa medida, então o KNCR para mim está sambando aqui de graça, porque o pessoal não está entendendo o que é esse ativo. A XP em 104,75 estão colocando esses ativos assim num desconforto muito grande, ativos industriais, mas tem que lembrar do foco do ativo. Se o ativo fazer sentido e já está numa coisa interessante, na verdade é pensar em como entrar e fazer isso, tá? VIF caiu também, 87, VRTA 110, tem alguns ativos nessa casa aqui, por exemplo, o Middle Risk, que estão caindo bastante, a RI caiu, o VRTA caiu, por exemplo, o NCHB caiu também, então tem vários ativos de papéis também caindo, o mercado tá menos confiante, pagando menos ágil, e cada vez que ele cresce mais o crédito, os spreads e os ágios estão diminuindo. Então o mercado não está pagando as taxas de antes, estão pagando taxas menores, tem uma oferta grande de crédito, mas assim, e algumas operações estão ficando mais fracas. Então realmente tem que ficar de olho um pouquinho para não comprar bobeira, e para não dar bobeira, né?
O Iridium caiu também, mas caiu 0,31, na máxima dele 134. Ele está naquela faixa ali. MOL caiu para 97, Quasarago 52. Bom, isso aqui foram as quedas. Pessoal, hoje às 8 horas, provavelmente enquanto vocês estão vendo esse vídeo, a gente está fazendo a nossa primeira live que é de dúvidas, né, do nosso curso de Valuation. Normalmente a gente vai fazer três lives, né? Vai ser a primeira hoje às 8 horas. Espero que você tenha assistido, espero que você assista. E o link vai ficar disponível mais ou menos 12 horas, então se você quiser, assim, e depois ele vai para a plataforma para todo mundo poder ver. E a gente vai fazer isso a cada, mais ou menos, quando terminar os módulos dessas aulas de dúvidas, a gente vai fazer. E provavelmente a gente vai ter bônus, que aí é muito legal. Aí a gente vai eu conversei com alguns gestores e alguns gestores vão falar também assim. Então eu ainda não falei dos nomes, eu estou organizando um pouquinho. Enfim, a gente vai conseguir fazer umas coisas diferenciais aí no curso, até para ajudar vocês. E por isso eu sempre comento com vocês que quando a gente anunciar algumas coisas, provavelmente a gente não vai manter no mesmo preço, a gente vai ter que, enfim, dar uma modificada aí nessa questão aí, tá ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos positivos. Uma outra coisa que eu tô querendo falar, eu tô com um projeto que eu acho que eu fiquei muito empolgado em fazer, chama Plantão FII de Papel. Eu e o Felipe Ribeiro, a gente vai abrir caixinhas para colecionar suas perguntas. Então vou explicar o que você te pergunta. Se quiser perguntar do FI de papel, como é que calcula, o que você tiver de dúvida de FI de papel. Agora não me pergunta tipo, RBRI é bom ou não. A ideia não é falar de um ativo. A ideia é de falar desse mercado de crédito. Qual que é a vantagem de FI de papel versus um fundo aberto de crédito? Qual que é o problema? Tudo que você quiser perguntar relacionado, é vantagem, é desvantagem, o que teria que ter o seu ativo, o indexador mais aprovado, taxa de duration, como é que eu analiso, qualquer coisa relacionada a esse mercado seria muito interessante você perguntar e a gente responder. O Felipe, todo mundo sabe, ele foi gestor do VRTA, é um gestor agora numa outra asset. Então, assim, a gente está fazendo esse projeto e é muito legal se aproveitar o conhecimento dessa galera especialíssima, tá ok? Então, na segunda-feira, hoje, as perguntas são feitas lá no Instagram dele e na quarta-feira eu abro a pergunta aqui no minha caixinha, tá ok? Então, só para vocês saberem que a gente vai fazer isso. Então, se quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente faz isso lá, até para vocês cada vez aprenderem mais também sobre esse mercado que estava crescendo bastante. Hoje o ativo que mais subiu foi a BCP, 4,44%. A HGRE também subiu 3,11%, mesmo vendendo um ativo no prejuízo, o mercado fez bom. Por quê? Porque vai baixar a vacância. Então pode liberar para ele comprar alguma coisa também interessante, alguma coisa alocada, que é isso. Então é uma questão aí. O HGRE, a ideia do HGRE é trabalhar para baixar a vacância. E isso é a visão do ativo e é isso a visão que eles estão fazendo aí. E provavelmente vão conseguir, tá? Uma hora ou outra vocês vão conseguir baixar um pouco a vacância. RVBI também teve uma alta de 1,88. O RVBI é um bom, o Ricardo manda muito bem, né? É o FOF de lá. O IBOV subiu 1,17, a gente já tinha comentado. CAFOF 1,09. RECT, uma alta de 1,08. VIGI, uma alta também, enquanto o KNSR, que é um CDI, ativo ligado a CDI, caiu, o Vigir subiu. XPCI subiu também, chegando a 99,90. Ele está aqui preso nessa faixa 99,90 há muito tempo, negociando com 3 milhões. Então com uma liquidez boa. Vigip também está numa faixa, está com uma liquidez boa, na faixa 2,5 milhões, mesmo de negociação com o XPCI, mas um ágio um pouco maior, até porque teve a emissão agora. Não recuperou todo o poder dele, ele tem uma capacidade talvez de ficar um pouco maior, mas isso está mostrando que o mercado de crédito está amassado. Significa que, Diogo, ele vai subir? Não é bem isso que eu gosto de falar, mas na verdade, com o mercado vendedor, a possibilidade é que os ágios cada vez diminuam, alguns não vão fazer sentido e depois o mercado corrige. Tá? Então é isso que o mercado de FI está me mostrando. GCRI, RBRY, o RBRY começou a recuperar, é um outro ativo que está bem ligado a CDI, a gente tem que ver a recuperação e como vai estar o mercado, como que ele vai terminar a carteira de alocação, isso vai me indicar muito bem como é que está. O GCRI pagou 1,02, voltou a comprador, só que a liquidez do GCRI ainda está muito baixa. O pessoal lá da Galápagos. HSAF
99,78 do pessoal da HSI. A liquidez está 500 mil. Tá melhorzinha. O Ouri, uma liquidez de 150 mil mais ou menos. RBVA 109, deu uma recuperada. Pô, tá melhorando o RBVA. Galg 109. Na mínima do dia bateu 107. 107, 3,31 milhões. A SNF bateu 101,31. O AFHI na mínima bateu 91, chegando a 92,25. Gente, a gente vai conversar com o Lucas da AFVest. A gente ainda não definiu a data, tem que marcar uma reunião. Aparentemente está marcado para amanhã, mas eu ainda não consigo confirmar com vocês que vai ser realmente amanhã. Se não for amanhã, eu vou torcer para ser quarta, né? Senão a gente vai ter que remarcar para a próxima semana, ok? Então a gente está na dependência até para eu poder marcar essa live com ele, tá ok? Então a gente falou do Galg e tal. Pessoal, esse aqui foi os ativos que mais subiram. VISC também subiu 0,8, mas é basicamente variação de mercado. Eu acho que essas foram as altas um pouco mais que se destacaram hoje. As altas e as baixas que se destacaram hoje. Gostaria que vocês se comentassem aqui qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, qualquer que está fazendo, sobre consultoria também, a gente pode trocar uma ideia e te ajudar, tá ok? Essa é a ideia do canal para a gente conversar cada vez mais. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Até amanhã. Se amanhã não tiver live, vai ter um outro vídeo, mas sempre com conteúdo todos os dias falando de fechamento e falando do iFix para você. Diogo, canal F Fácil.